Olá, pessoal. Muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Clinicando e Raciocinando. Lembrando que esse programa é único e exclusivamente dedicado a médicos veterinários, estudantes de medicina veterinária, e que o nosso objetivo aqui é discutir temas de medicina interna de cães e gatos de forma a aprimorar cada vez mais o nosso raciocínio clínico, ajudando os nossos pacientes caninos e felinos. Eu sou o professor Paulo Ferian e, juntamente com a professora Helena, a professora Heloísa e a professora Carolina, componho a equipe da Raciocínio Clínico Veterinário. Tudo certo, pessoal? Hoje é dia de caso clínico. Estou esperando a nossa convidada para dar um oi aí para a gente. É a Laura Almeida. Laura, dá um salve aqui para eu saber que você entrou, para poder convidá-la para a gente começar a discutir o seu caso. Tudo bom, Laura? Tudo bom. Fala de onde, Laura? Uruguaiana, Rio Grande do Sul. Nossa, tá pertinho, hein? É, mas é longe, hein? Uhum. E como é que tá aí? O frio já chegou por aí? Já. Tranquilo. Boa noite, Mara. Já chegou. Acho Busãozinho que já tá de casaco aí, né? Laura, muito bem-vinda, muito obrigado pela sua participação aqui hoje conosco, tá? É um prazer tê-la aqui no programa Clinicando e Raciocinando. E bora falar sobre o seu caso, então. Eu recebi hoje de tarde, né, algumas informações, mas gostaria que você contasse para o pessoal aí sobre o seu caso, quem que é o paciente, quantos anos ele tem e o que está acontecendo com ele. Então, a paciente chegou no consultório, né? Ela já veio de outra clínica, já estava em tratamento há mais ou menos uns 10 dias, né? E com histórico, a dona relatou que quando ia pegar ela, ela chorava, ela gritava. Na avaliação, ela não chorou, não teve dor ao pegar no tórax, como a dona relatava. Porém, ela tinha temperatura alta, né, 40,2, com relatos de apatia, prostração, sem se alimentar. E a dona tinha coisas, muita lacuna, assim, os exames faltando, estavam meio incompletos. Aí eu refiz todo um perfil bioquímico e incluí os ácidos biliares, né, na avaliação. Mas o animal não tinha muitas alterações, além dos ácidos biliares muito aumentados, né? Não tinha histórico de vômito, não tinha histórico de diarreia, mas dor abdominal, né? Na palpação, a dor no tórax, que a dona me relatou, eu não senti, mas ela ficava bastante tensa na palpação abdominal. Solicitei um ultrassom, sem grandes alterações significativas ali. E aí eu fiquei me perdi, sabe? Deu um bloqueio naquele caso ali. Aí eu pedi um SOS, um socorro. E que raça que ela é? É uma SRD, E quando pequenininhas. Você atendeu ela hoje? Oi? Você atendeu ela quando? Hoje? Eu atendi ela segunda-feira. Segunda-feira, quarta. Ela está internada com você ou já foi para casa? Não, ela foi para casa. Tá? No primeiro dia fiz fluido com hepatoprotetor, serênia, dei dipirona e ela ficou de segunda para terça. Na terça dei alta para ela, porque daí ela já aceitou um patezinho, fez fluidoterapia também ontem. Clinicamente ela já está melhor. Não refiz os exames ainda, né? Então, assim, eu fiz o tratamento pela sintomatologia, mas não fechei um diagnóstico. Perfeito. Foi só tratamento de suporte à analgesia, então? Exatamente. Como não entrei com antibiótico, não tinha leucocitose, né? Foi tratamento clínico mesmo ali os ácidos biliares bem aumentados, né? Tá no exame. Entrei com hepatoprotetor. Aí hoje também fiz toda a medicação. Ela veio, fez a medicação injetável e liberei para casa. Amanhã ela retorna também. Porque até eu fechar o diagnóstico e dar como, né, ela já está se alimentando bem em casa. Passei uma ração, passei a Hepatic para ela comer e ela está aceitando bem. E o pessoal perguntando se fez ultrassom, fez ultrassom e não tinha nada digno de nota, correto? Não, nada. Inclusive, ela já tinha feito ultrassom na clínica que ela estava e também não deu alteração, mas daí eu refiz. Uma colega que eu faço os ultrassons da clínicas de rotina e também nenhuma alteração significativa. Castrada ela é, né? Ela é castrada
pessoal está perguntando a idade, 5 anos, correto? 5 anos. Tá ótimo. O que mais que ela tinha no exame de sangue, hein, Laura? Para aí que eu vou abrir aqui o exame. Pro pessoal. Eu tinha aberto e fechou aqui sem querer. Cálcio baixo, né? Uma hipocalcemia ali que me chamou a atenção, porque no exame que ela fez na outra clínica, foi uma diferença de 7 dias, né? No primeiro exame o cálcio estava normal, estava 9,4, e no exame que eu fiz aqui já estava em 4. Você fez no EDTA ou você fez no sangue, tubo de tampa vermelha, sem anticoagulante? Eu fiz no tampa vermelha, porque eu usei o bioquímico da IDEX. Perfeito. Perfeito. Deixa eu abrir aqui o exame dela. E na outra clínica ela também tinha utilizado o IDEX. A outra clínica que ela estava em tratamento. Então foi o mesmo equipamento, não o mesmo, mas... Aqui. Vai olhando aí. A fosfatase, né, estava alterada, mas não estava tanto. Para os ácidos biliares que estavam em 73, a fosfatase até não estava tão alterada. Tem aquilo que quando está até 3 vezes o valor normal dela, né, não quer dizer que seja no fígado, né, o problema. Mas aí... Uhum. Mas nesse caso... A fosfatase estava 200 e pouquinho, né? É, 255. 255? Isso. Beleza. Não estava tão alterado. Maravilha. E aí, Laura, o que faremos? Pois é, fiz tratamento de suporte. Pessoal, hein? Está escondendo informação. E a febre? Oi? E a febre? Febre 40,2, eu falei no início. Então, desculpa, falei... eu me perdi. Tá bom. Não, foi a única coisa que no exame clínico me chamou a atenção, que eu até esperava por uma leucocitose no exame de sangue e não apareceu. Foi só a febre. Talvez pela dor também, ela tinha muita sensibilidade no abdômen. Outra coisa, eu fiz o teste rápido de pancreatite, o da IDEX também, deu negativo. Fiz um teste de leishmaniose, que aqui na nossa área é bem alto o índice, também negativou. Uhum. Eu só não fiz de Ehrlichia, porque na outra clínica já tinham feito, e aí eu não quis fazer o 4DX, até porque seria mais um custo para o cliente, e como os outros, ela não apresentou anemia, né? Aí eu não quis refazer. A Raia do Cabo está perguntando do ultrassom do pâncreas, está tudo normal no ultrassom, pessoal. Já, no segundo, ultrassom não tem nada. E mesmo que tivesse alguma imagem sonográfica pancreática, se a LPS está negativo, ela é mandatória aí na suspeita de pancreatite, tá? O ultrassom tem menos utilidade, digamos assim. Até quando a tutora me ligou de manhã, ela me chamou super cedo, na hora eu pensei, pancreatite. Suspeitei, por isso que eu fui fazer o teste rápido e refiz o ultrassom, mas não, sem alteração. Perfeito. Muito bom, Laura. Realmente. Então, por isso que eu acho que tem alguma coisa que eu não vi. E eu não sei o que é. Não, eu não acho que tenha nada que você não viu, não. Você viu tudo. Mas é que a gente tem essa ansiedade em querer fechar um diagnóstico complexo em um dia, né? Isso é coisa de veterinário, tá? Medicina humana, pra você ter uma ideia, febre de origem indeterminada, o conceito de febre de origem indeterminada é um paciente que está 2 semanas no hospital com febre, fazendo todos os exames possíveis e ainda não encontrou, tá? E a gente, né, chega, recebe um paciente com sinais super inespecíficos, vagos, sem alteração evidente, e a gente se sente culpado por não fechar um diagnóstico de imediato. Eu acho que começa por aí, tá? Entender que diagnósticos, Laura, muitas vezes a gente não consegue fechar no primeiro momento, muitas vezes a gente não consegue fechar. O quadro vem, vai, e a gente não consegue saber exatamente o que aconteceu. Então, eu acho que assim, você está vendo? Você atendeu um caso há 2 dias, você descartou a maior parte dos diagnósticos diferenciais importantes,
você determinou sinais de alerta, né, ou seja, aquilo que poderia trazer risco de vida imediato, descartou, cuidou da segurança da paciente, mas mesmo assim você está achando que não viu algo, né? Pelo contrário, você conduziu de maneira impecável desde a sua recepção do paciente, da admissão dele da sua clínica até o momento. Agora a gente vai acompanhar e vamos colocar algumas hipóteses aí por que possa estar acontecendo e para o segmento daqui para frente. Eu já te alerto que de maneira alguma a gente vai fazer um diagnóstico nesse momento. É impossível, né? Mas a gente pode colocar algumas hipóteses dentro do quadro que a gente está observando, tá? Sol Bragardini dizendo que a pancreatite nem sempre o ultrassom dá para ver. Na verdade, Sol, perfeita a sua observação. Na maioria das vezes não dá para ver, né? Ou boa parte das vezes. Depende da gravidade da pancreatite, se é aguda, se é crônica, se tem muito edema, se tem peritonite ou necrose de gordura peripancreática, né? Esteatite. Então, depende muito, tá? Isso é uma observação importante. Diagnóstico de pancreatite não é sonográfico, não é sonográfico. O ultrassom é um dos exames que a gente solicita para dar o apoio no diagnóstico, tá? Vamos lá, então. Vamos recapitular. Paciente admitido pela Laura na segunda-feira, com histórico, aparentemente, de dor, gritando ao ser pega pelo tutor. O tutor interpretou como uma dor no tórax, mas ela ganhia, não é isso, Laura? Gritava quando era mais Isso, aqui não gritou, na avaliação não gritou. Mas em casa gritou. Segundo a dona, sim. Perfeito, em casa gritou. Apática e hiporética. Tá? Basicamente, isso que a gente observa na paciente. No exame físico, 40,2 de temperatura. E aí os exames subsidiários, ultrassonografia abdominal, nada de importante. A Laura suspeitou de um possível dor abdominal. No exame físico parece que tinha um desconforto, mas o exame sonográfico normal e o teste de LPS, teste rápido, deu negativo. Dá para descartar? A gente tem uma boa segurança de descarte com o teste rápido, né? Quando ele é positivo, em geral, a gente tem que confirmar com o laboratório, mas dando negativo, a sensibilidade dele é muito alta, então é muito provável que seja negativo mesmo, e pancreatite pode ficar tranquilo, tá? Hemograma normal, painel bioquímico normal, exceto por hipocalcemia. Então, vamos nos agarrar sempre naquilo que a gente tem de alterado para tentar determinar o que a gente diz de problema ou sintoma guia, né, dependendo da situação, que a gente pode estabelecer um raciocínio. O primeiro ponto é uma febre, tá? 40,2 de temperatura, a gente pode considerar uma hipertermia. No caso dela, como não tinha nenhum fator de hipertermia. Pedro Bezerra está perguntando a hipocalcemia. Já vou falar, viu, Pedro? Você está perguntando se pode ser alteração de tireoide? Já te adiantando, pode, tá? Como não tinha nenhum fator de hipertermia, né? Não estava em um lugar quente, não tinha feito exercício extenuante, nenhum fator que favorecesse, a gente pode interpretar como uma febre. Então, a gente pode dizer genericamente que nesse momento ela tinha uma febre de origem indeterminada. Toda vez que a gente tem uma febre de origem indeterminada, a gente tem que buscar um foco séptico ou um foco inflamatório em cavidade. Você fez isso na cavidade abdominal, não encontrou. O hemograma não corroborou um processo inflamatório. Calma, Camila, já vou responder essa pergunta aí. Muito bem observado, tá? Normalmente eu procuro também em tórax quando não encontro nada em abdômen, tá? Então, acho razoável nesse tipo de situação de febre de origem determinada, se os exames até agora não deram nenhum direcionamento, só por desencargo de consciência também procurar tórax, tá? Acho válida. Essa é padrão, normalmente, quando tem um quadro de febre de origem indeterminada, tá? Já respondo a tua pergunta também, Mara. Vamos chegar lá. Então, primeiro ponto, febre de origem indeterminada. Investigou o abdômen, exames não corroboraram, faltou o tórax. Ponto número 1. Número 2, hipocalcemia. A hipocalcemia, o que chama atenção, ela não ter antes e ter agora. Tá? Exato. Então, isso me chamou a atenção. No exame anterior, ela estava normal. Primeira coisa, eu consideraria repetir. Pode ter sido o que a gente chama de espúrio. Tá? Quando um exame, por algum motivo, dá errado, por exemplo, ontem, lá clinicando, eu percebi que 2 ou 3 pacientes à tarde na clínica tinham dado uma albumina muito baixa. Um cão que não condizia clinicamente. A gente foi lá tinha contaminado o reagente.
às vezes acontece esse tipo de coisa, tá? Então, acho que o primeiro ponto é confirmar se existe de fato uma hipocalcemia, tá? Uhum. Desculpa interromper, mas eu fiquei assim, ó, os ácidos biliares estão tão alterados e os demais estarem normais. Isso também me deixou... Vamos chegar lá, nos ácidos biliares também. Vamos esgotar cada alternativa. E aí? E a hipocalcemia? Pode causar dor? O que você acha, Laura? Ai, não sei. Pode causar dor muscular. Pode causar dor muscular, né? O mais comum é que esteja, quando estiver muito baixo, porque tetania. Às vezes insuficiência renal dá, né? Hipocalcemia. E aí o animal tem, né? Os mecanismos de hiperparatiroidismo, eventualmente, depende do momento da insuficiência renal, pode ter uma hipocalcemia, sim. Não é o caso da tua paciente, porque a função renal dela está perfeitamente preservada. E aí, o que a gente poderia pensar no caso de hipocalcemia? Hipocalcemia puerperal, mas ela não pariu e nem está amamentando. Então, não pode ser uma hipocalcemia puerperal. O que mais que a gente pode pensar? Quando a gente vê uma hipocalcemia inexplicável, assim. Vixe. Quem que controla os níveis de cálcio no sangue, Laura? Tireoide? Uma coisa? Tireoide produz calcitonina, que faz isso também. Calcitonina pega o cálcio do sangue e joga para o osso, né? Ela favorece o armazenamento. E quem mais? O paratormônio, né? O paratormônio pega o cálcio dos ossos e reabsorve, causando hipercalcemia quando em excesso, né? Então, o hiperparatireoidismo, quando a gente tem, o que ele está fazendo é justamente tirando o cálcio do osso e colocando na circulação. Então, o que pode causar uma hipocalcemia é o caminho contrário, um hipoparatireoidismo, tá? Eu pensei na tireoide. Mas aí falando especificamente da paratireoide, tá? Paratireoide, tá. Embora neoplasias de tireoide também possam causar hipocalcemia. Mas também não é o caso do seu paciente, não tem massa cervical, né? Nada. Mas o hipoparatireoidismo primário pode causar hipocalcemia. Então, primeiro ponto, tá? Repete o cálcio. Aproveita e faz uma CK. Exame muscular, tá? Já que é vago, vamos descartar todas as possibilidades. Então, já falamos em relação à febre, investigar tórax. Em relação ao cálcio, a possibilidade do hipoparatireoidismo, né? Então, o que você teria que fazer? Repetir o cálcio para ter certeza, ele estando baixo. Faz o cálcio iônico também, se você tiver a possibilidade, tá? Em estando baixo, fazer a dosagem de paratormônio, tá? E o CK, no momento da coleta também, acho que é válido realizar, tá? A radiodiálise também é uma causa de hipocalcemia, lesão de célula muscular. Tudo bem? Tá anotando aí? Tô anotando. Maravilha. Ácidos biliares. O que nos diz um ácido biliar aumentado? O ácido biliar aumentado é relacionado à disfunção hepática, tá? Então, ele vai aumentar, por exemplo, quando você tem uma enfermidade hepática com comprometimento de função, por exemplo, uma cirrose, né? Ou um shunt portosistêmico, você pode ter um aumento de ácido biliar, tá? Distúrbio colestático. E nesse caso, o que está me chamando a atenção é que você não tem nenhum indício de lesão hepática, de doença hepática, melhor dizendo, tá? Que justifica um comprometimento de função, né? Até porque as enfermidades hepáticas em cães, elas não cursam com dor, né? Então, assim, ficou de fato obscuro essa questão dos ácidos biliares, tá? Ele não me parece ter uma hepatopatia relevante. E eu realmente não entendi bem, porque ele não tem nenhum indício de cirrose, não tem nenhum indício de uma lesão, de uma doença hepática mais significativa, shunt ou medicamentosa pelos medicamentos usados na outra clínica, será que não?
Daria tão alterado assim? Não, Acho né? que não. Acho que não. Eu também acho que vale a pena repetir. Repetir. Tá? Hoje eu comentei com o proprietário. Oi? Você fez pré-prandial? Sim, porque ela estava sem se alimentar, né? Não estava se alimentando há dias. Entendi. Mas, assim, realmente, não tá, assim, ela não tem clínica de uma hepatopatia significativa, nada. Né? Ela não tem vômitos, né? Bonitinha, FA limítrofe, bonita também. Então, não está fazendo muito sentido, tá? Então, eu acho que... hoje eu comentei com o proprietário que eu vou repetir esses exames. Mas eu estava esperando hoje para ver, né, se fazia mais algum exame já. O cálcio e os ácidos. E aí chegamos na dor, né? Essa dor ganindo, né? Quando era manipulada, enfisgada. E aí o pessoal já veio aí com as sugestões que eu tinha deixado para o final, né? A possibilidade de uma discopatia, tá? Pelo menos na minha experiência, 99%, né? Brincando aqui com as porcentagens, de dor aguda, enfisgada, né? Que o animal está ali quieto. Alguém vai pegar e ele grita, ou ele mexe e grita, e aquilo você não consegue determinar bem de onde vem, ele tensiona o abdômen na hora de palpar. Na maioria dos casos, discopatia, tá? Um disco herniado ou extrusado, comprimindo raiz nervosa, causando dor que altera, né? Que melhora e piora. Fez analgesia, melhorou. Febre não é usual, tá? Mas podemos ter outra enfermidade na medula, não propriamente discopatia. Você pode ter uma discoespondilite, embora não estou dizendo que discoespondilite é comum da febre, não é, tá? Mas eu acho que a gente tem que considerar a possibilidade de essa dor ser medular. Vale o exame radiográfico, você vai fazer possível de tórax. Lembrando que para discopatia, a radiografia é pobre, né, para diagnóstico. E no exame clínico, você palpou a coluna profundamente, a musculatura paralombar? Agora eu vi ali, essa posição da bundinha levantada, ela fazia. Segundo a proprietária, eu perguntei, ela disse que em casa fazia, mas aqui não fez mais. Mas é que eu entrei também com analgesia, né, no primeiro dia. A Maria da Glória Alves Cunha, posição da bundinha levantada, também conhecida como posição de prece, né? Eu perguntei para a proprietária no dia, na segunda, no dia da avaliação, e sim, ela fazia a posição, mas depois não fez mais. Entendi. A Tatiane pergunta, professor, você acha que é possível uma neoplasia em vértebra? Possível, tá? Mas assim, normalmente neoplasia em osso, a dor é contínua, grave, não tem caráter de intermitência. Por isso que assim, não é uma característica fechada, né? Mas biologia é biologia. Agora, por exemplo, já atendi animais com meningiomas, né? Não necessariamente disco comprimindo. A dor é importante, tá? Nath pergunta se poderia ser uma síndrome de caldequina. A caldequina costuma ter outra sintomatologia, dificuldade para levantar, dor na dorsoflexão da cauda, tá? Às vezes algum nível de incontinência, tá? Eventualmente pode ter aí um pouco de arrastar de pinças, não parece ser muito a clínica dela, mas no exame vale a pena fazer a dorsiflexão da cauda, tá? Considerar a coluna de forma geral aí nessa dor inespecífica eu acho importante. Agora, a posição de pressa ela pode ocorrer em qualquer quadro álgico, principalmente abdominal, tá? Então, não só pâncreas, mas qualquer quadro álgico abdominal. Vamos continuar, então, nesse processo investigativo. Então, a gente tem 4 pontos a considerar. A febre de origem determinada, tá? O cálcio, o ácido biliar e a dor, tá? Que pode ou não estar relacionado a alguma dessas outras alterações. Tá? E agora, sim, é o processo de acompanhamento clínico. Né? É o que a gente chama de... Pode falar. Agora ela falou ali na síndrome da caldequina. Ontem, quando eu fui medir a temperatura ontem, ela não gostou muito, ela reagiu
sabe, mais forte quando eu fui medir a temperatura. Não sei se porque não gosta, hoje ela já estava tranquila, mas ela teve uma reação ontem na hora que eu fui medir a temperatura. Tenta dorsoflexionar a cauda dela amanhã no exame, para ver se ela... Amanhã eu vou tentar. Tá? Bom, Maria, aqui estou com um site que já virei com um paciente, que já virei todo e não aparece o local. Que eu falei assim, pessoal, a gente tem que ter assim, o que você fez é fundamental. O que a gente tem que ter certeza? Que não tem algo perigoso para a vida, para o bem-estar imediato do paciente. Tá? Descartou morbidades graves que podem levar o paciente à morte ou ao agravo, joia, você tem um tempo para investigar. Isso é o que a gente chama de longitudinalidade, tá? É esse acompanhamento. Mas o tutor tem que trabalhar a ansiedade dele. Tem que entender que a gente não é mago, né? A gente não faz pagelança. Da mesma maneira que o médico pede exame e acompanha, a gente também faz isso com muito menos recurso e com um adendo pequeno do nosso paciente não falar, né? Isso dificulta um pouco, muitas vezes, a nossa situação, tá? Então, eu acho que você fez o fundamental, agora é paciência e acompanhamento. Quando eu tenho um paciente assim, eu gosto de marcar retorno um atrás do outro, tá? Para ver qualquer alteração. Marco, às vezes, a cada 2 dias retorno, reexamino o paciente todo, tá? E repito alguns exames, tá? Ontem mesmo a gente conversou sobre isso numa discussão lá com os alunos, a questão de você rever diagnósticos. Exames que tinham dado um resultado que mudam completamente numa abordagem posterior, tá? Então, eu acho que... eu vou pedir um raio-x, porque eu não tenho muitos exames mais aqui para... Cidade é pobre, não tem muitos recursos. Entendo. Então, vou pedir um raio-x para ver se aparece alguma alteração a nível de coluna, né? Eu acho que é um bom começo. Até o pessoal está perguntando se o raio-x é pobre, qual que seria o exame indicado. Se você realmente tem uma suspeita de doença discal ou compressão medular, os exames de neuroimagem mais avançados, como a tomografia e ou ressonância magnética, são exames ideais. Mas a gente não sai pedindo exame assim antes de passar por uma triagem inicial, tá? Então, assim, esse quadro está precoce, mas pode ser que seja um paciente candidato a isso. Vamos ver de novo esses ácidos biliares aí, o que está acontecendo, né? Por que disso? E amanhã, eu já poderia... Tu acha que amanhã já refaço os ácidos biliares ou espero mais uns dias? Não, eu acho que pode refazer. Eu acho que pode refazer. Posso refazer. Não tem problema, né? E o cálcio? Ver se faz pré, se faz pós-prandial também, dá uma olhada se está comendo agora, né? Fazer os dois. Agora está se alimentando já bem. Aí o pessoal está pedindo, né, encarecidamente aqui, que isso acontece, a gente discute muito, dá os encaminhamentos, mas acaba que muita gente não fica sabendo dos desfechos, né? Não, vamos dar seguimento, sim. Mandar e a gente poder dizer, porque aí na semana que vem eu posso contar para eles aqui o que aconteceu. Não, agora vamos dar seguimento aí. Eu me perdi, assim, porque às vezes a gente toma um norte, mas fiquei perdida mesmo. Mas o cálcio me chamou a atenção, tá muito baixo mesmo, tá? Então, assim, tem que ver se isso não é... Mas estou pela metade, né? Em questão de uma semana, ele estava 9,4. Por isso que a gente tem que considerar a possibilidade de espúrio, né? De não ser um resultado real. Então, na dúvida, é sempre melhor repetir. Antes de pedir uma dosagem de paratormônio, uma coisa nesse sentido, repetir o exame, acho que vale a pena. Tá bem? Tá, mãe. E aí, obrigado. Deu uma ajuda, deu um norte aí? Não, deu uma luz, eu vou pedir... Amanhã eu vou fazer na cauda ali, o testezinho, e eu vou pedir um raio-x de coluna. Beleza. Para descartar. Combinado. E não se espante se por acaso o quadro passar, o paciente ficar bem e você não souber o que aconteceu. Isso é comum, é comum para a medicina humana, é comum para nós, nem sempre a gente consegue chegar a um diagnóstico definitivo. Né? Mas... Até porque, como ela já apresentou uma melhora de 80% a 90%, às vezes o tutor também não quer mais seguir adiante com os exames, né? E aí, eu já pensei nisso. Muitas vezes não justifica invadir também, né? Vamos fazer uma tomo, ótimo, mas se você não está vendo mais nenhum sinal de alerta, animal normalizou, não
tem mais nada. Anestesiar para fazer tomo, um exame que é mais caro. Mas aqui nem tem. Aqui não tem tomo nem ressonância. Então, onde é mais perto aí? Mais perto, Porto Alegre. Porto Alegre. E quantos quilômetros fica Porto Alegre, guria? 600, de 600 a 650, mais ou menos. É um chãozinho bom, né? Acho que não vai. Uruguaiana é longe. Fronteira com a Argentina aqui é longe. Sei bem. Tá certo. Mas vamos ver, eu vou insistir no raio-x e em refazer esses exames para ver se já normalizou ou se seguem alterados. Combinadíssimo. Fico aguardando. E aí eu volto. A chamada direto. Quarta que vem. Continua conversando, tá bom, Laura? Tá bom. Obrigada. Então, agradeço muito pela sua participação, por ceder seu caso aqui para a nossa conversa. Agradeço pela presença de todos, contribuição de todos aqui no caso, né? E semana que vem eu estou de volta com mais um programa Clinicando e Raciocinando. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, Laura. Obrigada. Tchau, tchau.